E se eu te dissesse que muitos milagres não acontecem não porque Deus não quer, mas porque a mente humana insiste em permanecer no lugar errado? Já pensou que, enquanto você reza por fora, pode estar sabotando por dentro aquilo que pede ao céu? Já se perguntou quantas vezes Deus estava pronto para agir, mas encontrou um coração tomado pelo medo, pela dúvida ou pela desesperança? Existe uma guerra silenciosa acontecendo agora. Ela não faz barulho, não aparece nas redes sociais, não é percebida por quem está ao redor. Mas decide tudo. É a guerra dos pensamentos. Ali se define se a fé vai florescer ou se a angústia vai dominar. Ali se constrói o ambiente onde o milagre encontra espaço ou resistência. Há pensamentos que apenas atravessam a mente como nuvens passageiras, mas há pensamentos que se instalam, criam raízes e passam a governar decisões, emoções e expectativas. Sem perceber, a pessoa começa a viver não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com o medo que alimenta em silêncio, e o coração vai se cansando, mesmo rezando. Existe, porém, um ponto de virada, um instante quase imperceptível em que a alma para de lutar sozinha. Não é quando tudo se resolve, é quando o coração se rende, não com palavras bonitas, mas com uma entrega real. É ali que a mente deixa de resistir à fé e começa a concordar com o céu. A tradição cristã sempre soube disso. A Escritura, os santos, a vida espiritual ensinam que Deus age onde encontra disposição interior. A graça não força portas fechadas por dentro. Ela age onde a mente se abre à esperança, onde o pensamento se submete à confiança, onde o coração escolhe permanecer em Deus mesmo sem respostas imediatas. Este vídeo nasce para tocar exatamente esse ponto, não para prometer milagres fáceis, não para alimentar ilusões, mas para conduzir você a um alinhamento interior profundo, onde fé e pensamento caminham juntos, onde a esperança deixa de ser discurso e se torna postura espiritual. Sob o manto do arcanjo, iniciamos agora uma travessia séria e transformadora. Da mente ferida à mente restaurada. Do pensamento que adoece ao pensamento que coopera com a graça. Permaneça até o fim. Algumas verdades não libertam de imediato, mas começam a operar no silêncio, exatamente onde os milagres nascem. Existe um lugar onde quase ninguém presta atenção, mas onde tudo é decidido. Não é fora, não está nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem nos acontecimentos que você enfrenta. Esse lugar é invisível. É o território interior onde seus pensamentos habitam quando o silêncio chega. É ali que o milagre começa ou é bloqueado antes mesmo de nascer. A Escritura é direta quando afirma que o ser humano se torna aquilo que pensa no íntimo. Isso não é poesia, é princípio espiritual. O pensamento não é neutro, não é inofensivo, não é passageiro como muitos acreditam. Ele prepara o solo. Ele constrói o ambiente onde a fé pode florescer ou onde o medo cria raízes profundas. Pensar com esperança não significa negar a dor que existe. Significa recusar-se a permitir que a dor governe. É escolher não entregar o trono do coração à angústia, ao desespero, à antecipação do pior. É um ato espiritual silencioso, porém poderoso. Um ato que muitos não percebem, mas que o céu reconhece imediatamente. Toda vez que você insiste em pensamentos de derrota, mesmo rezando, algo se fecha por dentro. Toda vez que escolhe confiar, mesmo sem entender, algo se abre. Não porque o pensamento em si tenha poder mágico, mas porque ele revela onde seu coração decidiu permanecer. E Deus age a partir dessa disposição. É nesse campo invisível que a conversão começa. Não com grandes promessas, mas com vigilância interior. Não com controle, mas com entrega. Quando a mente aprende a repousar em Deus, o coração se torna um terreno fértil. E onde o coração se torna fértil, a graça encontra espaço para agir. Quando o pensamento deixa de lutar contra Deus e começa a caminhar com Ele, algo maior do que você começa a se mover no invisível. Existe um momento na vida espiritual em que a fé deixa de ser confortável e passa a ser necessária. É quando a realidade não coopera, quando a resposta não vem, quando a oração parece retornar em silêncio. Nesse ponto, muitos imaginam que estão falhando. Na verdade, é ali que a fé verdadeira começa a ser provada. A luta do crente não acontece apenas contra as circunstâncias. Ela acontece dentro. É o conflito diário entre aquilo que os olhos veem e aquilo que o coração escolhe acreditar.
A mente registra perdas, atrasos, diagnósticos, frustrações. A fé, por sua vez, insiste em permanecer mesmo quando não há garantias visíveis. Esse embate é real, cansativo e profundamente humano. A Escritura nunca escondeu essa realidade. Jó acreditou mesmo quando tudo lhe foi tirado. Maria permaneceu de pé aos pés da cruz sem compreender o desfecho. Os santos atravessaram noites longas onde Deus parecia distante, mas nunca ausente. O pensamento cristão não ignora a cruz. Ele se recusa a abandoná-la. Ele permanece ali, sustentado por uma confiança que não depende de resultados imediatos. Aqui, o pensamento positivo cristão revela sua verdadeira face. Não é entusiasmo vazio, não é negar o sofrimento, é resistir à tentação de concluir que Deus abandonou o caminho. É recusar a narrativa interior de derrota antes que a história termine. É escolher continuar confiando quando tudo dentro pede desistência. Muitos se sentem culpados por se cansarem. Mas o cansaço não é pecado. O perigo está em permitir que o cansaço se transforme em desistência interior. Quando a mente começa a repetir que nada vai mudar, que não adianta mais rezar, que a promessa não era para você, algo se fecha. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração começou a se proteger da esperança. É nesse ponto que a fé precisa ser defendida. São Miguel Arcanjo surge como sinal dessa batalha invisível. Enquanto a mente humana oscila, o céu sustenta. Enquanto o coração vacila, a graça insiste. O combate espiritual não acontece apenas contra o mal externo, mas contra a rendição silenciosa que tenta se instalar dentro de nós. Quando você permanece, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo cansado, algo começa a se mover no invisível. A perseverança não grita, ela sustenta. E toda vez que você escolhe continuar confiando, mesmo sem respostas, o céu registra esse ato como fidelidade. A promessa não desapareceu. Ela está sendo amadurecida no tempo certo. E a dor que você enfrenta agora não é sinal de abandono, mas parte de uma travessia que ainda não terminou. Existe um ponto na vida espiritual em que você percebe, com uma lucidez quase dolorosa, que a maior parte do seu sofrimento não vem apenas do que aconteceu, mas do que você vem repetindo por dentro sobre o que aconteceu. E aqui nasce uma pergunta que muda tudo. Você está pensando com Deus ou está pensando contra Deus enquanto reza para Ele? Porque dá para rezar e, ao mesmo tempo, alimentar por dentro a convicção de que nada vai mudar. Dá para pedir um milagre e, ao mesmo tempo, sustentar uma expectativa secreta de fracasso. E isso não é castigo. É desalinhamento interior. O pensamento que concorda com Deus não é um pensamento bonito. É um pensamento obediente. É quando a mente para de exigir garantias e começa a praticar confiança. Não é falta de inteligência, é humildade. Santo Agostinho tocou nesse mistério com clareza. O coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. E repare, repousar em Deus não é sentir paz o tempo todo. Repousar é decidir onde a sua mente vai morar quando a paz ainda não chegou. Muita gente confunde concordar com Deus com resignação, como se fosse dizer, então tá, vou aceitar e pronto. Não é isso. Concordar com Deus é dizer, eu não vejo o que tu vês, mas eu me recuso a interpretar minha vida apenas pelo medo. É afirmar, mesmo sem entender o caminho inteiro, eu confio no teu caráter. É o pensamento que se submete ao senhorio de Deus. E isso é profundamente libertador porque a mente para de carregar um peso que nunca foi dela. Você não foi criado para controlar tudo. Você foi criado para amar, confiar e caminhar. São José Maria Escrivá insistia em algo que parece simples, mas é extremamente exigente. A santidade se faz nas pequenas escolhas do dia. Concordar com Deus é uma pequena escolha repetida muitas vezes. É uma disciplina interior. É vigiar o que você permite que fique rodando na sua mente. É interromper a narrativa de derrota no momento em que ela tenta se instalar como verdade. É perceber a frase que te enfraquece e substituí-la por uma verdade de fé. Não como fórmula, mas como fidelidade, porque a fé não é um sentimento que aparece quando tudo vai bem. A fé é uma postura diante do desconhecido. Aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. Deus pode estar te conduzindo por um caminho que fere o seu controle para curar a sua confiança. Quando você insiste em entender tudo para só então confiar, você coloca condições na entrega. E a entrega condicionada não descansa. Ela negocia.
Ela espera sinais para liberar o coração. Só que Deus, muitas vezes, não te dá o mapa, Ele te dá uma palavra. E Ele observa se essa palavra encontra abrigo em você. Esse capítulo é sobre esse abrigo. O pensamento que concorda com Deus é o pensamento que se torna morada para a esperança. Não é negar a realidade. É recusar a conclusão apressada. É olhar para os fatos sem idolatrá-los. É dizer, sim, isso está difícil, mas Deus não perdeu o controle. É dizer, sim, eu estou cansado, mas eu não vou coroar o cansaço como meu Senhor. É dizer, sim, eu não vejo saída, mas eu não vou chamar de fim aquilo que Deus ainda está escrevendo. E existe um aspecto muito concreto disso, que toca inclusive o corpo. Quando a mente entra num estado constante de ameaça, o corpo paga o preço. A ansiedade aumenta, o sono se fragmenta, a irritação sobe, a esperança desce. A pessoa se torna reativa, e a vida espiritual vai ficando pesada, como se rezar fosse empurrar uma pedra. Quando o pensamento começa a concordar com Deus, não por auto-engano, mas por decisão de fé, o interior vai saindo do modo de guerra contínua, e a pessoa volta a respirar por dentro. Ela não vira alguém sem problemas. Ela vira alguém sustentado no meio dos problemas. Concordar com Deus é escolher uma linguagem interior diferente. Em vez de Deus me esqueceu, dizer, Deus está comigo, mesmo que eu não sinta. Em vez de não vai dar, dizer, eu não sei como, mas eu sei quem é Deus. Em vez de não adianta rezar, dizer, eu vou perseverar, porque a oração não é desperdício, é aliança. Repare como isso muda o seu estado espiritual. Não é um truque mental, é um ato de confiança que honra a verdade divina. E aqui entra um segredo que os santos conheciam bem. O milagre, muitas vezes, não começa quando o cenário muda. Ele começa quando o seu interior muda de posição. Quando a mente para de resistir e começa a cooperar. Quando a sua esperança deixa de ser um desejo ansioso e se torna uma confiança serena. Quando você para de exigir sinais para acreditar e passa a acreditar para então perceber os sinais. É aí que o pensamento concorda com Deus. Ele deixa de ser acusador. Ele deixa de ser cético disfarçado de prudente. Ele deixa de ser vítima e se torna filho. Se você chegou até aqui, segura mais um pouco, porque o próximo passo é ainda mais profundo. Quando o coração concorda com Deus, ele entra numa zona perigosa para o medo, porque o medo perde o controle. E é nesse lugar, onde o medo não manda mais, que o invisível começa a se mover com força. Existe uma verdade que incomoda quem espera milagres barulhentos. Deus quase nunca começa pelo espetáculo. Ele começa pelo invisível. Enquanto muita gente espera um sinal externo para acreditar, o céu já está trabalhando no interior de quem decidiu confiar. O problema é que nem sempre reconhecemos o milagre quando ele não vem do jeito que imaginamos. A maioria das pessoas associa milagre a uma virada brusca, uma mudança repentina, uma solução imediata. Mas a tradição espiritual da Igreja sempre ensinou algo mais profundo. Deus prefere agir de forma discreta, paciente, quase escondida. Não por falta de poder, mas por respeito ao tempo da alma. O milagre mais importante quase nunca é o que resolve a situação, mas o que transforma a pessoa que atravessa a situação. São José viveu exatamente assim. Nenhuma palavra registrada nas Escrituras, nenhum milagre espetacular atribuído a ele, mas uma vida inteira sustentada por obediência silenciosa. Ele confiou quando não entendeu, agiu quando não teve garantias, protegeu quando tudo parecia frágil, e foi nesse silêncio fiel que Deus realizou o maior dos milagres. O Salvador foi guardado por um homem que soube esperar. São Rafael aparece na história de Tobias não como alguém que resolve tudo de uma vez, mas como aquele que acompanha, orienta, cura aos poucos, conduz passo a passo. O milagre aconteceu, mas dentro de um processo. E São Francisco de Assis mostrou ao mundo que a transformação verdadeira começa quando o coração muda de lugar. Ele não mudou o mundo pela força. Ele mudou o mundo porque foi mudado por dentro. Esse capítulo é sobre aprender a perceber o que já está acontecendo enquanto você espera aquilo que ainda não chegou. Porque muitas vezes, Deus já está respondendo, mas não no formato que você pediu. Ele está fortalecendo onde você estava fraco. Está amadurecendo onde você estava impulsivo.
Está purificando onde você estava apegado. E isso também é milagre. O pensamento positivo cristão, aqui, assume uma forma muito concreta. Ele se chama gratidão antecipada. Não aquela gratidão superficial que ignora a dor, mas aquela que reconhece a presença de Deus mesmo no meio dela. É dizer interiormente: eu ainda não vi a resposta, mas eu reconheço que não estou sozinho. Eu ainda não entendi o caminho, mas eu percebo que estou sendo sustentado. Quando você começa a notar pequenas mudanças, algo se reorganiza. Uma paz que aparece sem explicação. Uma resistência que surge onde antes havia desistência. Uma clareza que vem no meio da confusão. Um cansaço que não te paralisa mais. Esses são sinais discretos, mas reais. O coração atento percebe. O coração apressado ignora. Existe um risco grande na vida espiritual. O risco de desprezar o milagre que já começou porque ele não corresponde à expectativa criada. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando algo grandioso e deixam escapar aquilo que Deus está fazendo agora. E o agora é o único lugar onde a graça age. Quando você reconhece a ação de Deus no silêncio, algo muda na sua postura. A ansiedade diminui. A cobrança interior perde força. A fé deixa de ser uma exigência e passa a ser uma companhia. O coração se torna altar, porque aprende a adorar mesmo antes da resposta final. Talvez você esteja esperando um sinal claro, uma confirmação externa, uma mudança visível. Mas preste atenção. Se você ainda está de pé, se ainda está rezando, se ainda está buscando, isso já é um milagre em andamento. Nem tudo que Deus constrói faz barulho. Algumas das obras mais profundas são feitas no silêncio. E é exatamente aí que a travessia avança. Porque quem aprende a reconhecer o milagre silencioso se prepara para uma entrega ainda mais profunda. Chega um momento em que a caminhada espiritual pede mais do que compreensão. Ela pede entrega. Depois de atravessar a luta interior, alinhar o pensamento com Deus e aprender a reconhecer o milagre que já acontece no silêncio, o coração é convidado a dar um passo decisivo. Não é um passo rumo ao controle, mas rumo à confiança plena. É aqui que a fé deixa de ser apenas reflexão e se torna decisão diária de viver sustentado pelo céu. Viver sob o manto do arcanjo não é viver sem batalhas, é viver protegido no meio delas. São Miguel não é símbolo de ausência de conflito, mas de ordem espiritual. Onde ele está, o medo perde autoridade. Onde sua proteção é invocada, a confusão começa a ceder. Pensar com fé, neste ponto, significa permitir que a mente seja guardada. Não contra pensamentos que surgem, mas contra pensamentos que tentam governar. Existe uma diferença profunda entre ter pensamentos negativos e se tornar refém deles. O cristão maduro aprende a reconhecer o pensamento que não vem de Deus e não dialogar com ele. Não porque seja forte por si mesmo, mas porque confia na proteção divina. Sob o manto do arcanjo, a mente aprende a permanecer. Não corre para conclusões precipitadas. Não se entrega ao desespero. Não negocia com a desesperança. Viver com esperança não significa viver esperando que tudo dê certo. Significa viver certo mesmo quando tudo ainda não deu certo. É a esperança que não depende de resultados imediatos, mas da certeza da presença de Deus. É a esperança que sustenta quando o coração já não tem forças próprias. É a esperança que transforma a oração em refúgio, não em cobrança. Neste ponto da jornada, a oração deixa de ser apenas pedido e se torna comunhão. O coração aprende a dizer menos palavras e a confiar mais profundamente. A mente, antes inquieta, começa a repousar. Não porque tudo se resolveu, mas porque a alma encontrou onde se apoiar. Esse repouso não é passividade, é confiança ativa. É continuar caminhando mesmo sem enxergar o final da estrada. Sob o manto do arcanjo, a entrega se torna concreta. Entregar o pensamento, entregar o medo, entregar a ansiedade pelo amanhã, entregar o desejo de controlar o tempo de Deus. É um ato de coragem espiritual, porque quem confia, se expõe. Mas também é nesse lugar de exposição confiante que a graça age com mais liberdade. Aqui, a jornada encontra seu ápice. Não em uma resposta externa imediata, mas em uma transformação interior real. O coração que aprende a confiar se torna firme. A mente que aprende a esperar se torna estável. A fé que aprende a permanecer se torna inabalável. E essa estabilidade espiritual muda tudo.
Mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado, a pessoa já não é a mesma. Agora permita-se um instante de silêncio interior. Respire. Reconheça a presença de Deus. Reconheça a proteção que te envolve. O pensamento que se entrega não enfraquece. Ele se fortalece na fonte certa. No reino de Deus, confiar não é perder, é cooperar. Quando a mente escolhe confiar, mesmo em meio à espera, o milagre já começou. Talvez não da forma que você imaginou, talvez não no tempo que você desejava, mas de uma forma mais profunda, mais duradoura, mais verdadeira. Sob o manto do arcanjo, sua fé permanece, e seus pensamentos aprendem finalmente a caminhar com Deus. Agora, antes de qualquer palavra final, permita que o silêncio se aproxime. Não o silêncio vazio, mas aquele silêncio cheio de presença, porque é nele que Deus costuma confirmar o que foi semeado ao longo do caminho. Nem tudo o que transforma precisa ser explicado. Algumas verdades precisam apenas ser acolhidas. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um pedido específico, talvez uma dor antiga, talvez um medo que você nunca verbalizou, talvez um cansaço espiritual que ninguém percebe. Deus conhece tudo isso. Mais do que isso, Ele conhece o que acontece quando você fecha os olhos e a mente começa a falar sozinha. É ali que o milagre começa ou encontra resistência. O reino de Deus não se impõe pela força. Ele se oferece à confiança. Quando Jesus dizia que a fé podia mover montanhas, ele não falava de esforço mental, mas de alinhamento interior. A montanha começa a se mover quando o coração para de lutar contra Deus e decide caminhar com Ele, mesmo sem garantias. Neste encerramento, não há promessa fácil. Há convite. Convite à permanência. Convite a continuar confiando, mesmo quando o sentimento oscila. Convite a não abandonar a oração só porque o tempo de Deus não coincide com o seu. Convite a lembrar que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas trabalho profundo. Agora, conduzo você a uma oração simples, mas verdadeira. Não repita com pressa. Permita que cada frase encontre espaço dentro de você. Senhor meu Deus, eu reconheço que muitas vezes minha mente corre mais rápido do que minha fé. Reconheço que rezo, mas ainda tento controlar. Reconheço que peço, mas ainda temo. Hoje, diante de ti, eu escolho confiar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque tu permaneces fiel. Entrega-te meus pensamentos, aqueles que me fortalecem e aqueles que me ferem. Guarda minha mente, Senhor, quando o medo tentar governar. Sob o manto do arcanjo, protege meu coração das mentiras que me afastam da esperança. Ensina-me a esperar sem endurecer, a confiar sem negociar, a permanecer sem desistir. Que eu não transforme minha dor em sentença, nem minha espera em desespero. Que eu aprenda a reconhecer tua ação no silêncio e a te adorar mesmo antes da resposta final. Eu entrego o que não posso resolver. Eu descanso no que não posso controlar. Eu confio no que ainda não compreendo. Amém. Permaneça mais alguns instantes em silêncio. Respire. Deixe essa oração continuar dentro de você, mesmo sem palavras. Algumas decisões espirituais não se anunciam. Elas se confirmam na postura que você assume quando o vídeo termina e a vida continua. Lembre-se disso. O milagre não começa quando tudo muda fora. Ele começa quando você decide confiar por dentro. E quando essa decisão é tomada, mesmo em meio à espera, o céu já está em movimento. Sob o manto do arcanjo, permaneça firme. Deus continua escrevendo a sua história,